Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês informações de relevância. Bom, e no Papo de Família de hoje, vamos falar sobre as atribuições do cartório de registro civil. E quem está conosco aqui hoje é a Bruna Bombardelli. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Sou registradora civil do cartório da Segunda Zona de Canoas. Estou aqui para conversarmos um pouco sobre essas atribuições que são muito importantes para a sociedade. Seja muito bem-vinda, Bruna, ao Papo Certo. Obrigada. E você de casa que nos assiste, já sabe, o nosso programa é interativo. Então venha, envie para nós a sua dúvida ou o seu comentário através do nosso WhatsApp 3029 80 80. Agora vamos fazer um rápido intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos. E o Papo Certo ele é transmitido aqui pela Ubra TV no canal 48.1 e também nos principais canais digitais e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Então vamos para a primeira pergunta do bloco, né? Perguntando o que é o cartório de registro civil, até porque tem mais de um tipo de cartório, né? E também perguntar quais são os horários e dias de funcionamento de um cartório de registro civil. Bom, como foi dito, né, nós temos mais de um tipo de cartório. Nós temos os registros civis de pessoas naturais, onde eu sou a responsável por um deles aqui em Canoas. Temos os tabelionatos de notas, registros de imóveis. E o registro civil das pessoas naturais, ele trabalha com as atribuições de registrar os atos e fatos da vida civil. Trabalhamos sempre de segunda a sexta, das 9 às 17, porém, em particular, nós temos o plantão de óbito. Este é 24 horas, então, sábados, domingos e feriados, das 9 às 12 horas da manhã, sempre temos um escrevente autorizado no cartório, justamente para atender essa demanda. E depois deste horário, ficamos sempre com o celular ligado para atendermos também as demandas da população quando for necessário um registro de óbito. Então é 7 por 7. 7 por 7, exatamente. Não há folga. E dificilmente acontece de não ter algum registro de óbito? Não. Acontece sempre. Sim, porque é aquela coisa, né? Nós sabemos que a morte é certa, porém não tem horário. Então, nós estamos aqui 24 horas para trabalhar com isso, para dar assistência à população, até porque quando os óbitos ocorrem de acidentes, muitos são levados para a cidade de onde essas pessoas são domiciliadas ou pretendem ser sepultadas. Então, para isso, há necessidade de já ter a certidão de óbito em mãos para poder trasladar. Essa agilidade é fundamental para as famílias, né? Que estão num momento muito difícil, Exato. Né? E querem daqui a pouco fazer que esse processo seja o mais rápido possível. Então, ter um cartório ágil ajuda bastante, né? Muito, ajuda muito, porque é diferente do nascimento, que é uma felicidade, uma alegria. O óbito, a gente trabalha já com a dor da perda. E todos nós sabemos que é muito difícil perder. Sabemos, mas não queremos. Então,
a praticidade e a operabilidade ali do registro civil em dar essa assistência 24 horas, eu acho que já é um acalento para as famílias também poderem dar aos seus entes queridos o último adeus já com rapidez e com presteza. Vou fazer uma pergunta que já no início eu me confundi um pouco. Qual a diferença entre um tabelião e uma registradora? O tabelião, ele autentica fatos, né? Ou ele ele pratica outros atos diferentes. Já o registrador, ele registra. O nome já diz, né? Então, eu vou registrar o nascimento, eu vou registrar o meu casamento, eu vou registrar um óbito, eu vou fazer tenho outras atribuições, como averbações de reconhecimento de filho, averbações de reconhecimento socioafetivo, averbação do divórcio, averbação de um restabelecimento de uma sociedade conjugal depois de separado judicialmente ou extrajudicialmente. Então, são atos bem diferentes praticados. Então, as atribuições do registrador, quais são? Registrar o nascimento, registrar o casamento, fazer o registro de óbito, né? Registramos sentenças de nacionalidade, de escolha de nacionalidade, registramos uniões estáveis, fazemos as averbações de reconhecimento de filho, reconhecimento socioafetivo, enfim, tudo o que é ligado realmente com a vida civil do cidadão, a vida civil da pessoa. Bom, Bruna, depois da pessoa registrar o seu nome, ela pode solicitar essa alteração do nome? Pode. Antigamente, antes da nossa alteração, que veio em 2022, com a Lei 14.382, não poderia, só mediante processo judicial após a maioridade civil e ali no primeiro ano da maioridade civil. Hoje já não temos isso, então a pessoa ficou maior de idade, né, já pode se dirigir ao cartório e fazer a alteração do seu nome civil sem motivos. Isso é um dos pontos principais que essa legislação nos trouxe, porque antes você deveria argumentar para o juiz o porquê da troca. Hoje, simplesmente dirige-se ao ao registrador civil e, como eu estava falando com a Amanda antes, se você não quer ser mais Amanda, hoje você pode ser Maria. Então, não precisa me argumentar, a gente só faz o processo administrativo dessa alteração de nomes. Claro que vai ter toda uma documentação, que daí quem tiver o interesse deve ligar para o cartório para a gente passar para vocês a relação de documentos para alteração de nome. Então, não tem problemas, pode ser alterado o nome sim. Tu deste o exemplo da Amanda virar Maria, né? Sim. Mas, e da Amanda virar João? Também essa mudança de nome relacionada ao gênero também é possível? Também é possível, também podemos fazer isso. Aliás, a alteração de nome e gênero nós temos desde 2018, com o provimento do CNJ, que é o número 73, e hoje também ele está previsto no Código de Normas Nacional, que pode a pessoa transgênero se dirigir diretamente ao cartório para alterar o nome e o gênero. Ou, se quiser só alterar o nome ou alterar só o gênero, também pode. Um dos dois. E não precisa de cirurgia de redesignação sexual, né? Isso é muito importante, porque anteriormente era necessário isso, porque era por processo judicial e havia uma necessidade dessa cirurgia e hoje não precisa mais. Bruna, uma pergunta. Hoje, vamos supor, um jovem que fez 18 anos em um dia, mora com os pais, dependente financeiro, ele sozinho pode ir até o cartório e solicitar sua alteração de nome e simplesmente chegar em casa e avisar os pais, hoje meu nome era Amanda e agora é Maria. Pode. Pode? Pode. Meu Deus, vai ter fila na porta do cartório depois desse programa. Pode, porque a partir da maioridade civil, claro, desde que demonstrada a capacidade civil para esse ato, né, que não tenha nenhuma interdição, a pessoa pode, sim, se dirigir ao cartório a partir dos 18 anos de idade, adquirida a maioridade civil, e trocar o seu nome, chegar em casa e falar, pai, eu sou agora a Maria. Não tem problema. E pronto. Bom, falamos sobre o nome, mas e o sobrenome, ele pode ser alterado? Pode também. Só que o sobrenome, ele tem um rol mais taxativo, né? Então, ele se enquadra somente em 4 incisos do dispositivo 57 da Lei 6.015, que
foi trazido com essa alteração em 2022. Por exemplo, uma das permissões ali é quando você continua casado, você é casada, continua com esse nome, porém se arrependeu de acrescentar o nome do marido. Aí chega lá, Bruna, mas eu não quero mais ter o sobrenome do meu esposo, a gente continua casado, nos damos muito bem, mas eu sou conhecida como a fulana de tal e eu quero ser a fulana de tal e não mais, né? O que consta no registro de casamento. Não tem problema, continuam casados e simplesmente volta a usar o sobrenome de solteira. Ou o contrário, a pessoa casou e manteve o nome de solteira. Aí ficou lá, não, mas eu gostaria muito de usar o sobrenome do meu marido. Na época eu estava não queria trocar documentação e tal, e hoje eu quero acrescentar. Não tem problema, fazemos a alteração também. Por exemplo, você tem um nome e gostaria de usar o sobrenome da bisavó, que não aparece no nome dos teus pais nem da tua avó, mas é só da bisavó. Você pode ir lá no registro civil também requerer essa alteração do sobrenome, acrescentando ao seu sobrenome da bisavó, porém vai levar toda a documentação, as certidões que comprovem que tem essa ligação de familiar, né, para a gente poder acrescentar o sobrenome da sua bisavó no seu sobrenome. Tem duas perguntas. Sim. Mas, na sequência, O João está animadíssimo hoje, vocês estão vendo, ele está na sequência, né? O nome tu pode alterar de Amanda para Maria. Sim. O sobrenome tu não pode inventar um sobrenome e incluir. Não. Não dá. Não, isso não pode, não pode. Tu falaste também do nome da esposa, da companheira, assumir o sobrenome do companheiro. Mas também o companheiro pode assumir o sobrenome da companheira, da esposa? Pode, também pode. Aliás, o Código Civil, quando ele foi reformado, que entrou em vigência o Código Civil de 2002, ele já trouxe essa possibilidade, né, de que tanto qualquer um dos nubentes pode acrescer o sobrenome do outro. Então, hoje não é só a mulher que acrescenta, mas se o noivo, o companheiro quiser, também pode ser acrescentado. Bom, falando um pouquinho sobre casamentos, então, depois de casado pode ser alterado o regime de bens? Pode, porém o regime de bens ele não é diretamente no cartório de registro civil. O regime de bens ele depende de uma ação de alteração, onde é levado a juízo, e uma coisa muito importante é que ambos precisam estar de acordo com essa decisão, né? Não somente a Bruna aqui quer alterar o regime de bens sem o cônjuge saber. Então, os dois precisam estar de acordo com essa alteração e sempre tem que ser resguardados os direitos de terceiros, né? E por isso é judicialmente, porque só tem competência para julgar o juiz de direito. O registrador não faz julgamentos. Uma outra pergunta é relacionado a pessoa casou, assumiu o nome do seu companheiro ou companheira, se separou, pediu para tirar o nome e casou novamente dela. Ela pode incluir o nome do novo companheiro ou nova companheira? Pode sim. O casamento, ele dá essa possibilidade das alterações de sobrenomes, né? Então, a pessoa foi casada, aí no momento que ela divorciou-se, porque só o divorciado pode casar, o separado não casa, só o divorciado pode casar, o divorciado, o viúvo ou o solteiro, então esses podem casar. No momento que contrai novas núpcias e ela quer acrescentar o sobrenome do novo cônjuge, não tem problema, pode ser acrescentado. Tu falasse em casado, e quem tem união estável pode assumir o nome do companheiro, da companheira, ou somente o casado? Não, pode também. A união estável, ela precisa ser registrada também no registro civil, e aí, a partir do momento que ela é registrada, pode ser alterado o sobrenome também. Tá? A escritura pública de união estável, escritura pública de convivência, ela é só uma mera declaração. Então, essa união estável ela precisa ser levada a registro, que é no ofício de registro de pessoas naturais, que é o cartório civil, para poder fazer essa modificação. Se não estiver registrada, não tem como fazer a alteração de sobrenomes. Bom, isso a gente falando sobre alteração de sobrenomes, mas no caso, a pessoa que tem a união estável, ela pode converter isso em casamento? Se sim, de que forma? Pode converter a união estável em casamento, sim.
E aí ela vai ser como se fosse um processo de habilitação de casamento. O normal. O normal. Porém, você pode utilizar a data de origem da união estável, né? Você pode retroagir aquela data que foi formada a união estável e acrescentar ao livro de registro do seu casamento. Então, pode sim transformar a união estável em casamento, pode inclusive também, no momento que você for pedir para transformar essa união estável em casamento, pedir para que não configure mais o regime de bens que estava na união estável, e sim o que vocês querem a partir de agora. Então, tem essas possibilidades e quem tiver interesse pode entrar em contato conosco, que nós gostamos muito de sempre falar com cada uma pessoa, porque cada um tem a sua particularidade quando se trata de registro civil, né? Então, cada casal tem uma particularidade, o que serve para um, daqui a pouco não serve para o outro, e isso é muito importante e nós gostamos muito. E hoje, uma curiosidade minha, as pessoas casam-se mais formalmente ou fazem mais união estável? Casam-se. Casam bastante ainda? Casam muito. Casam por causa da segurança. Não que a união estável não te dê uma segurança jurídica, né? Mas o casamento é simples de você comprovar. É só pegar a sua certidão e levar. Você é casada? Sou. Está aqui. Até porque nós não temos um estado civil de união estável, não, né? Ou tu é casado, tu é solteiro. Exatamente. Ou viúvo, ou divorciado, ou separado, né? E eu também costumo brincar, assim, que chegam no balcão do cartório, porque qual o seu estado civil? Querem contrair novas núpcias. Qual o seu estado civil? Eu sou solteiro, mas está aqui o meu casamento anterior. Não, então, uma vez casado, nunca mais solteiro, né? Então, é divorciado. É, casado, divorciado, ou viúvo. Muito bem. Gente, o papo está muito bom aqui com a Bruna Bombardelli, mas vamos fazer um intervalo de 1 minutinho e já voltamos com o Papo Certo. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero te lembrar que através lá do nosso Instagram, papocerto.com.br, tu pode sugerir o assunto, o tema e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui no programa. Bom, então, a pergunta desse bloco, né? O que é o casamento religioso com efeito civil? Bom, casamento religioso com efeito civil, ele se dá, a celebração não feita pelo juiz de paz, não é feito no cartório, né? E ele é feito, eu vou dar um exemplo que eu acho mais fácil. Sabem aqueles casamentos que são feitos à beira da praia, como um luau, ou são feitos na igreja? Muitos dos nossos noivos pedem uma certidão de habilitação prévia, porque eles fazem a habilitação do casamento e nós fornecemos essa certidão para eles poderem levar para casar em qualquer outro lugar do Brasil, né? Ou que outro celebrante o faça. Então, o casamento religioso com efeito civil nada mais é que isso, é aquele casamento que tem a celebração feita na própria festa de casamento e depois
expede-se uma ata pelo celebrante, onde os noivos assinam, as testemunhas também, e é levado de volta ao nosso cartório para a gente proceder esse registro no livro B auxiliar, que é um livro especial, onde aí terá os efeitos civis, onde o casamento terá os efeitos civis. Mas esse celebrante, ele tem que ser um celebrante com autorização para esse tipo de Pode ser um efeito? Não, pode ser o padre, né? Se falarmos da Igreja Católica, pode ser um pastor, ou aqueles celebrantes que já fazem o ritual todo, a celebração toda do casamento numa praia, ou alguém que dá uma bênção. Então, não precisa ser inscrito em lugar algum, mas tem que ser alguém que saiba fazer essa celebração e que venha de fato a celebrar. Por isso, ele é religioso com efeito civil. Então, o celebrante deve ser um pastor, um padre, ou de outras religiões diversas, né? E aí depois sim é levado para dar registro, para ter os efeitos civis de um casamento. Então o que acontece? Vamos supor, se eu entendi. A pessoa pode no cartório, casar no cartório e assinar os documentos e levar 2 testemunhas. Isso mesmo, né? E já sai com a certidão na mãozinha ali, casado. Então, nesse outro modelo, é que se em vez de ir no cartório fazer esse procedimento, tu leva esse documento lá no dia da festividade, da celebração religiosa. Isso, ou não, né? Exato, eles apresentam essa certidão de habilitação lá, dizendo que já estão habilitados. A Igreja Católica costuma muito pedir essa prévia habilitação, mas também é importante dizer que se não há uma prévia habilitação, também não impede depois de ser requerido ao registrador que aquele casamento celebrado seja registrado, porque daí eles vão fazer uma habilitação posterior. Então, também vai se dar o registro posteriormente, não tem problema nenhum. Mas tem uma terceira opção, que foi aquela que nós fizemos juntas, que é a pessoa do cartório ir até... Sim, também, mas aí ele já não... Daí ele é um casamento civil. Normal. Só não é dentro do cartório. Exato, porque ele é celebrado pela juíza de paz. Então, assim, quem também quiser fazer o seu casamento civil em casa ou numa cerimônia... Eu fazia muito casamentos, às vezes, na igreja, mas ali no ladinho do padre, numa salinha antes da cerimônia religiosa, a gente fazia o casamento civil, nós fazíamos o casamento civil e logo depois o padre celebrava o religioso. Então, esse casamento não é religioso com efeito civil, porque teve a celebração civil pela juíza de paz e posterior à celebração pelo religioso. E quando a juíza de paz e o registrador vão também até o local, também é um casamento civil, não é religioso com efeito civil. Perfeito. Bom, dava para fazer um programa só para falar sobre os casamentos, as pessoas que disseram que não. Né? Também. Geralmente se fala muito nas separações de família, que estão falando muito de união hoje aqui. O amor está no ar aqui no programa hoje. Bom, vamos falar então agora sobre reconhecimento de filhos. Isso pode ser feito direto no registro civil? Pode ser feito direto no registro civil. Aliás, nós temos também o projeto Pai Presente, que surgiu com o provimento 12 de 2016, que é justamente para as crianças terem os seus registros com o nome do pai e da mãe. Ou seja, o que acontece? Nós temos muitas mães solo, né, no Brasil. E a maioria dos pais, às vezes, não consegue comparecer ou não quer comparecer. Então, esse projeto, ele veio para a mãe fazer o registro, porque nós sabemos que o registro de nascimento, ele emite o primeiro documento para a gente fazer todos os outros. É o documento, que é a certidão de nascimento, onde nos torna cidadãos. Né? A partir daquele documento eu estou registrado, eu sou estatística para o IBGE, então eu consigo fazer todos os outros e ter também os meus direitos e deveres. E a mãe chega no registro, faz o registro em nome dela e ela pode, naquele momento do registro, declarar o nome do suposto pai. Então, a gente faz tudo em cartório, se processa esse nome e se leva ao Ministério Público para dar-se daí as audiências, aí vai tudo para o Ministério Público e depois retorna para nós fazermos a averbação de reconhecimento de filho. Mas também há os casos que depois de registrado, os pais vão lá e reconhecem por livre e espontânea vontade, né, as crianças, e isso pode ser feito direto no cartório também.
Se for menor, a mãe tem que comparecer junto, né? Maior de idade comparece o filho e o pai ou a mãe. A gente fala reconhecimento de paternidade, mas pode ser reconhecimento de maternidade também. Então, nós temos também muitos registrados anteriormente que são só no nome do pai. Porque anterior à Constituição de 88, nós tínhamos aquele dilema que a mulher casada não poderia registrar o seu filho, né? Então, e esse filho se originou de um relacionamento fora do casamento. Então, quem registrava era o pai. Graças a Deus, a nossa sociedade, a legislação está mudando e hoje a gente não fica mais tão engessado e passamos por cima desses preconceitos todos que existem. E pode, sim, a qualquer momento, daí ser reconhecido diretamente no cartório de registro civil. Mas, eu entendi, então, a mãe solteira vai até o cartório e o pai não assumiu. Não assumiu. Ela pode indicar no cartório o nome do pai? Pode. E aí, a partir desta indicação, é levado ao Ministério Público e aí, sim, é feita toda a investigação. O pai vai ser chamado, vai ter audiência, daí é outro processo, né? O processo, o oficial só coleta as declarações e leva isso a juízo. E aí, a partir de então, vai se dando todo o processo judicial e assim que terminar, ele retorna como mandado para nós podermos averbar o nome do pai. Para botar o nome do pai ou tirar. Tirar não, porque não está ali. Sim. Mas assim, ou não colocar, daí tudo vai depender do processo, né? Se vai ou não o registro. Mas essa questão de tirar o nome, né? De tirar o nome do pai do registro também acontece, né? Acontece as pessoas que, no calor da emoção, eu vou assumir o seu filho, né? Não é o pai biológico, vou assumir o seu filho. Vão lá, porque o registro civil ele é feito através de declarações. Então, vai chegar o pai e a mãe, com a folhinha amarela do hospital, como a gente diz, que é uma declaração de nascido vivo. Eu sou o pai, ela é a mãe. A gente vai colher as informações, as declarações e vamos registrar. Passou alguns anos, brigaram, eu não sou o pai dele, não quero mais ser. E aí vai lá, não quero mais ser pai. Bom, aí para excluir esse nome do pai registral, só por meio judicial. Aí só acionando o advogado, mas existe sim uma ação de exclusão de paternidade. Mas não é uma coisa fácil, imagina. Não, daí é de tudo um processo judicial. Mas uma coisa, vou fazer uma pergunta, uma coisa mais bonita. Para fazer o reconhecimento socioafetivo, né? A pessoa quer ser pai, quer fazer esse reconhecimento. Pode ir diretamente no cartório ou tem que ter uma ação judicial para que isso seja realizado? Pode ser direto no cartório, sim, porque o reconhecimento socioafetivo, ele não tem os laços sanguíneos, mas sim os laços afetivos. E isso é muito bonito, como você falou, né? A gente assumir algo que não é nosso, mas que nós temos aquele amor como se fosse nosso, né? De criar uma pessoa que não é nossa, dar todo aquele apoio, todo aquele entendimento e pode ser feito diretamente no cartório, comparecendo os dois e qualquer dúvida estamos à disposição. Bom, Bruno, o programa passou voando, foi excelente, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço a confiança, agradeço estar aqui, espero que tenha sido bom para todos. Então, eu queria agradecer então, a nossa qualificada audiência e mandar um abraço especial para o pessoal de Lajeado que sempre nos assiste. Então, pessoal, vocês já sabem, né? Que na quinta-feira um programa inédito para vocês. Então, estaremos aqui esperando a todos. Até lá.